Essa é a série de vídeos Trajetórias e Memórias de Mulheres Passofundenses, proposta a partir da chamada pública número 3 de 2020, do município de Passo Fundo, regida pela Lei Aldir Blanc. O projeto selecionou as trajetórias de 6 mulheres, com o objetivo de ressaltar a contribuição histórica e cultural de cada uma para a sociedade passofundense, além de problematizar os processos de invisibilização pelos quais as mulheres passam em diferentes âmbitos e contextos. No episódio número 2, apresentamos a trajetória de Albertina Machado Rosado. Albertina Rosado nasceu no dia 7 de novembro de 1917. Ainda jovem, aos 15 anos de idade, frequentou o curso normal, o que lhe permitiu a atuação profissional enquanto professora. Como professora, atuou no ensino público municipal, no supletivo do grupo escolar Protásio Alves. Em um tempo em que a participação feminina em espaços como a imprensa e a política era restrita, Albertina subverteu a ordem, com coragem e convicção. Atuou na política como militante do Partido Comunista do Brasil e foi a primeira mulher candidata a vereadora em Passo Fundo. O Partido Comunista do Brasil em Passo Fundo, embora já tivesse atuação antes por meio de seus militantes e em outras organizações políticas como a Aliança Nacional Libertadora e a Liga Eleitoral Proletária, somente consegue instalar seu comitê local em 1945. Durante o Estado Novo, o período ditatorial do governo Vargas, a perseguição aos líderes sindicais da cidade, sobretudo os comunistas, se fez presente. Antes mesmo do regime se instaurar, devido aos acontecimentos em âmbito nacional, que ficaram conhecidos como Intentona Comunista, houve a prisão de 3 líderes comunistas da cidade, João Junqueira Rocha, Eduardo Barreiro e Pedro Ferrão Teixeira. Quando a redemocratização começa a acontecer, há então a solenidade de instalação do Comitê Local do PCB. O diretório do PCB de Passo Fundo localizava-se na esquina da Avenida Brasil com a Avenida 7 de Setembro. Ocorreu no dia 17 de outubro de 1946 a visita do senador e líder comunista nacional Luiz Carlos Prestes. Nessa oportunidade, foi organizado um grande comício do PCB no Altar da Pátria, ocasião em que Albertina foi a anfitriã do senador. Entretanto, a participação política e as diversas manifestações dos comunistas desagradavam amplos setores da sociedade passofundense, e logo uma ampla frente anticomunista foi organizada. Nacionalmente, o alinhamento do presidente Eurico Dutra aos Estados Unidos e, consequentemente, a entrada do Brasil na Guerra Fria em 1947 deu início à perseguição aos comunistas. No mesmo ano, o PCB novamente volta para o plano da ilegalidade, e no dia 8 de maio, a polícia fechou a sede do PCB de Passo Fundo. Em meio a esse contexto, Albertina também foi colunista colaboradora do jornal O Nacional, para o qual escrevia artigos sob o pseudônimo de Latif Chazid, tratando sobre temas concernentes à situação do país e do mundo, política, questões locais e de cunho social, como o ensino e o combate ao analfabetismo. Através de seus escritos, percebe-se de Albertina uma profunda crença no processo educacional, como meio de superação de todas as desigualdades. Também pode-se observar o posicionamento político da comunista, em relação às perseguições empreendidas à sua ideologia no governo Vargas,
em relação ao fascismo e à importância das democracias do pós-guerra. Por diversos momentos, lendo seus escritos, onde a autora expõe sua opinião de forma contundente, entende-se a sua opção em se proteger atrás de um pseudônimo. Albertina Rosado foi a primeira mulher a candidatar-se a vereadora na cidade, após a instituição do voto feminino no Brasil. Obteve um desempenho surpreendente para a época, superando em número de votos personagens como Gomercindo dos Reis, Aquilino Translate e Wilibaldo Neuhaus, recebendo 133 votos, que não lhe possibilitaram a efetivação no cargo. Entretanto, estabeleceu um marco importante na política e para as mulheres passofundenses. Desde a instituição do voto feminino, o município de Passo Fundo teve apenas 9 mulheres ocupando um cargo na Câmara de Vereadores. 6 mulheres foram eleitas, outras 3 ficaram na suplência. Atualmente temos um quadro de 4 mulheres numa Câmara composta por 21 vereadores e vereadoras, uma configuração inédita no Legislativo Municipal. Apesar desse recente avanço na configuração do Poder Legislativo em Passo Fundo, é necessário que se ressalte que as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro, atualmente, e elas representaram apenas 33,3% do total de candidaturas no ano de 2020, para prefeita, vice-prefeita ou vereadora. Espírita e esposa de Antônio da Cruz Rosado, Albertina Rosado faleceu prematuramente, aos 36 anos de idade, no dia 5 de fevereiro de 1953. Deixando um legado de coragem, assumiu uma ideologia pela qual sofreu perseguições e censuras, lutou pelo direito à educação e abriu caminhos e espaços para outras mulheres passofundenses, nos âmbitos da política e imprensa. Embora, como vimos, ainda existam muitos espaços por ocupar.